Bom, e diante desse cenário de tensão entre o Senado e o governo federal e a aprovação da chamada pauta bomba, que deve gerar efeitos nas contas públicas, eu converso agora ao vivo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziolkowski. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Quero entender, antes de mais nada, como que vocês receberam a notícia da aprovação dessa pauta no Senado. Bom, primeiro explicar o seguinte, tem dois procedimentos no Senado. Um é a emenda constitucional número 14, que versa sobre o mesmo tema que já foi aprovado na Câmara e está no Senado. Porém, o presidente não distribuiu ainda para a comissão, nem tem comissão especial. Segundo, nasceu no Senado essa proposta de projeto de lei 185, que é um projeto de lei complementar. Ele não é ordinário nem emenda constitucional, é um projeto de lei complementar. Esse projeto dá um impacto, nós vamos olhar agora na questão dos municípios. Eu quero esclarecer o seguinte, não é em relação à prefeitura, ou prefeito em si, que parece que o prefeito está reclamando, não. Quem vai pagar isso é o cidadão, porque o dinheiro da saúde é o mesmo. O orçamento que nós temos na saúde, ele já está votado, ele existe. No momento em que, se for isso aprovado, nós vamos ter que tirar o dinheiro que está indo para a saúde, que já é pouco. Imagine todos os dias a notícia no Brasil lá fora da falta de condições de consultas médicas, hospitalizações, exames mais variados possíveis, porque não tem mais o remédio nem sequer, está vendo isso, nós estamos pesquisando, para, por exemplo, quem é portador de qualquer deficiência, por exemplo, que esteja com pressão alta ou, né, que seja um diabético, isso precisa de remédio, precisa de pessoa para tratar. Tem que se entender, ou nós vamos defender a população, ou nós vamos defender meia dúzia que tem interesse nesse debate por uma questão aí muito pessoal, eu diria, e que lamentável ocorre. Esse impacto nos municípios em 30 anos é de 109 bilhões de reais. Por quê? E ele é gravíssimo, esse projeto aprovado. Ele é totalmente constitucional, em primeiro lugar, porque ele, por lei complementar, está mudando normas constitucionais. Desde 2003 foi votado, está em vigor a emenda 41, emenda constitucional 41, que terminou com a equiparação, ou seja, a pessoa se aposentava até aquele momento com o valor do dia que ele recebia e era equiparado nos tempos futuros, e ainda é, sobre quem está nativa. Então, isso terminou com a reforma da Previdência lá de trás. Estão querendo restabelecer agora, ou seja, restabelecendo a paridade que mexe em toda a estrutura previdenciária do Brasil. E o impacto é de 109 bilhões, cerca de 4 bilhões por mês em cada prefeitura no primeiro momento. Isso tem que ser definido. Será que o Congresso quer legislar por uma briga que a gente vê aí, que vocês mesmos estão colocando pessoal, por falta disso ou daquilo que tem, e deixar o cidadão que já hoje não tem mais saúde? Todo mundo, ninguém é contra que haja um piso, que haja um valor, mas dá um privilégio na regulação, baixando em 9 anos o tempo de aposentadoria para as mulheres em 20 anos e para os homens 22 anos, e fazendo toda a equiparação, o impacto é gigantesco, né, para todos os municípios que têm fundo próprio, que é 2.200, e quem está no regime geral para o governo federal. Então tem que olhar não só o problema do governo federal, o problema fiscal, todo mundo olha para Brasília no fiscal. E o cidadão lá na ponta, como é que fica? Como é que se cria um favor desse? O dinheiro não está numa árvore. Do município, da prefeitura, ele sai do FPM, do ICM e do IPTU, que já não tem mais para a saúde. Então tem que ter esse olhar. Estamos denunciando, é gravíssimo, é uma pauta bomba, ela não vai passar, vai para a Câmara agora. Se passar, vai cair no Supremo. Não tem sentido uma lei complementar mudar a Constituição. Eu até aproveito para entender se vocês têm conversado agora com os parlamentares da Câmara para tentar barrar o avanço desse projeto, levando em consideração a agilidade, a rapidez com que ele passou no Senado. Não, exatamente. Nós estamos trabalhando no Senado. Só que na hora, o que acontece? O próprio governo que está acusando o golpe, que terá um déficit gigantesco, eu vi o ministro e o secretário executivo falando agora, mas a base do governo, o PT, votou todo a favor. Quer dizer, que história é essa? Todo mundo quer voto. Esses agentes comunitários que nós respeitamos, são quase 400 mil no Brasil que tem, né? Eles hoje são, para alguns parlamentares, não para todos, a base eleitoral. Eles afirmam para mim nos bastidores, né, deputados dizendo que arruma 50 ou 100 votos em cada um desses agentes comunitários. Então, imagina, multiplica isso por 400 mil, quantos milhões de votos tem aí no meio? Quer dizer, nós temos que olhar a realidade. Repito, eu sei que todo mundo está aí na ponta querendo discutir o ajuste fiscal. O ajuste fiscal tem que ter, mas não adianta criar uma norma como essa agora, tirando o dinheiro onde não tem. O dinheiro da saúde, nós temos que gastar 15% pela Constituição, estamos gastando 25% em média
não tem mais o que colocar. E isso falta no dia a dia do cidadão, aquele mais desprotegido e mais desorganizado. Algumas categorias se organizam e votam isso aí. São mais de 200 categorias buscando piso e aumento de piso. Isso está destruindo o Brasil. Isso não tem debate sobre isso. Esse debate hoje está tendo porque houve um problema lá de alguém que entendeu que era um ministro ou era outro, então aflorou e nós acabamos tendo nesse debate, que todos os dias estão aprovando. Hoje aprovaram, por exemplo, na Câmara, criando a insalubridade para a área do magistério, dos professores. Será que alguém tem ideia do que isso significa? Qual é o valor disso? Para fazer voto? Presidente, eu aproveito para perguntar também, e você já explicou de certa forma um pouco sobre esse cenário, mas eu queria entender se por acaso os municípios teriam condições fiscais realmente de bancar esse cenário ou não. Eu já disse, é zero, não, é zero de recurso. Nós temos um orçamento que a União tem. Todo mundo fala no seu orçamento, como é que faz o equilíbrio, o ajuste fiscal que a União tem que fazer. Só que se ela faz lá, por que ela não respeita a federação e os municípios estão lá na ponta? O dinheiro que tem da saúde ele é tanto, ele já está todo ele consumido, já comprometido. Eu repito, não há mais recurso para aumentar os exames médicos, baixas hospitalares, está todo mundo sendo empilhado, porque nós, aí criam essa estrutura, se ela for votada, que não vai passar seguramente, isso é mais uma questão de mídia, de propaganda que eu estou vendo aí pela frente, que é totalmente condicional esse projeto, vai tirar ainda onde não tem, porque aí o prefeito vai olhar, bom, eu vou me ralar aqui e vou pagar, mas ele vai tirar dinheiro da onde? Lá da vacinação, lá da ponta, lá dos programas que tem da saúde, que são vários. Isso todos os dias, a denúncia que faço é que tem 200 projetos tramitando, né, no Congresso, criando só favores e benefícios sem o dinheiro para pagar. Isso fere o artigo 128, a emenda 128 da Constituição, que diz que a União não pode criar despesa para o município sem o dinheiro para pagar. Respeitamos as categorias, mas temos que respeitar a população, e a população desprotegida. É aquela que bate na porta da prefeitura. Ela não bate no Palácio Planalto, nem no Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, no Palácio. Ela bate na prefeitura, e lá não tem o que tirar. E aí se estabeleceu toda essa situação que está aí, de total irresponsabilidade fiscal. Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, muitíssimo obrigada pela conversa aqui. Volte sempre aqui para conversar com a gente no CNN Money. A gente vai continuar atualizando essas pautas ao longo aí dos próximos meses. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, uma boa tarde.